Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente continua aquela nossa jornada para entender melhor a pessoa do Espírito Santo e vamos mergulhar numa faceta que, olha, muitas vezes passa batido: a atuação dele nos livros poéticos da Bíblia. Essa nossa análise de hoje é um oferecimento da teologia itinerante e dá sequência ao nosso estudo sobre a terceira pessoa da Trindade. O tema é Espírito Santo, o Deus esquecido. E agora, na quinta parte, o nosso foco vai ser a sua atuação nos livros poéticos e sapienciais. Bom, vamos lá. O nosso roteiro hoje está bem interessante. A gente vai passar por 5 pontos-chave. Primeiro, uma mudança de perspectiva. Depois, vamos ver o Espírito como o fôlego da vida, o mestre da sabedoria e também como o consolador íntimo. E para fechar com chave de ouro, a chama do amor. A ideia aqui é a gente sair daquela visão do Espírito no campo de batalha e mergulhar em como ele age dentro da alma. Vamos começar por aqui então, explorando uma mudança que é simplesmente crucial. Sabe, nos livros históricos, a gente se acostumou a ver o Espírito agindo num cenário público, de guerra, de liderança. Agora, o jogo vira. Nos livros poéticos, essa atuação se desloca para uma esfera muito mais íntima, muito mais pessoal, a da alma. Olha só que contraste incrível que a gente tem aqui. De um lado, o Espírito é o guerreiro, uma força carismática e temporária que capacita líderes para feitos heróicos. Mas do outro, nos livros poéticos, ele se revela como o fôlego. Não é mais algo pontual, é contínuo, é a própria sustentação da vida para cada um de nós. É uma mudança radical do foco público para o pessoal, do nacional para o individual. E falando nisso, vamos avançar para o nosso próximo tema e focar exatamente nisso. Como o Espírito é apresentado como o próprio fôlego da vida, quer dizer, o sopro que dá início e mantém a nossa existência. Esse verso de Jó é fundamental. Ele estabelece uma verdade profunda. A nossa existência não é um mero acidente mecânico, mas um ato direto, um ato pessoal do Espírito. Ele não é só uma influência distante, ele é o artesão da vida. Então, o ponto crucial é este: a nossa vida é como um empréstimo divino. Pensem nisso. Não é algo que nos pertence por direito, mas é uma concessão, uma graça contínua que é sustentada a cada segundo pela presença do Espírito. E isso, claro, levanta uma questão bem profunda sobre a fragilidade da nossa existência. Se a vida é um empréstimo, o que acontece quando o credor decide que quer de volta? E a resposta é essa, de forma direta e poderosa. Sem a ação constante do Espírito, toda a vida simplesmente cessaria. Imediatamente. Cada batida do nosso coração é, na verdade, um ato deliberado do Espírito que decide não recolher o seu fôlego. Impressionante, né? Ok. Então, se o Espírito, como fôlego, sustenta a nossa vida biológica, o Espírito, como mestre, é quem dá sentido e direção para essa vida. Agora a gente entra no campo da sabedoria. Isso aqui muda tudo. Mostra que o verdadeiro entendimento, a sabedoria de verdade, não vem só com a idade ou com a experiência de vida. É um dom, é uma iluminação que vem direto do Espírito, que organiza o caos dos nossos pensamentos e nos dá clareza moral. E essa tabela deixa a diferença bem clara. A sabedoria humana, que é baseada na nossa observação limitada, geralmente busca o sucesso, a autopreservação. Já a sabedoria do Espírito, que vem da revelação, busca a justiça, equidade, e o resultado não é orgulho, mas sim humildade e um caráter justo. Agora a gente sai um pouco do intelectual e entra de cabeça no emocional. Vamos explorar o papel do Espírito como nosso consolador mais íntimo, algo que fica muito evidente nos Salmos. Se como fôlego ele nos dá a vida e como mestre nos dá o rumo, como consolador ele nos dá o seu abraço. Aqui o salmista revela uma presença que é inescapável, que envolve tudo. E para quem tem fé, essa onipresença não é algo assustador. Pelo contrário, é a maior garantia de que nunca, jamais, estamos verdadeiramente sozinhos, nem mesmo no fundo do poço. No momento de angústia profunda, depois de um erro terrível, o maior medo do rei Davi não era perder o trono ou a reputação, era perder a presença consoladora do Espírito. Isso nos dá uma dimensão do valor imenso que essa comunhão íntima tinha para ele. Então, percebem? O Espírito atua como um companheiro nos nossos piores momentos, como um restaurador para as nossas feridas mais profundas e até como um intérprete para aquela dor que a gente nem consegue colocar em palavras. Ele é o espaço seguro onde a gente pode ser totalmente vulnerável. E agora, nosso último tema. Ele revela uma manifestação do Espírito que é surpreendente e, para ser sincero, muitas vezes negligenciada. O Espírito como o próprio fogo do amor divino.
E aqui a gente chega num detalhe que é simplesmente fascinante. A tradução literal dessa expressão hebraica revela que o amor apaixonado, aquele amor que nem as muitas águas podem apagar, não é visto só como uma emoção humana. É uma centelha da própria essência de Deus. É a chama de Yahvé, o próprio Espírito. Então, para a gente resumir o que vemos hoje, vimos o Espírito atuando em todas as dimensões da experiência humana. Na nossa biologia, como o fôlego. No nosso intelecto, como o mestre. E nas nossas emoções, como o consolador. Ele permeia tudo. E a grande conclusão é esta. Aquele espírito que a gente talvez pensasse estar ausente ou esquecido, é na verdade a presença mais íntima e mais ativa nessas escrituras. Ele não está mais apenas num templo de pedra, mas no tabernáculo do coração humano. E olha, isso que a gente conversou aqui é só um gostinho, né? A profundidade desse tema é muito maior. Para quem sentiu o chamado para ir mais fundo, para estudar com mais calma, o material completo desta análise está disponível tanto em e-book quanto em áudio. Para adquirir o e-book, é só entrar em contato pelos canais oficiais. E todas as informações, os links, tudo direitinho estão aqui na descrição. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Sabendo que o Espírito está tão presente assim, no nosso fôlego, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, onde será que a gente pode estar negligenciando a presença dele no nosso dia a dia, agora mesmo, sem nem perceber?